A Justiça de São Paulo concedeu uma liminar que obriga o governo do estado a adotar medidas emergenciais que garantam a segurança e a estrutura do prédio do Museu do Ipiranga, aqui na Zona Sul de São Paulo. A decisão determina que o governo cumpra todas as exigências dentro de 15 dias, sob pena de multa diária de R$50 mil. A ação civil pública foi proposta pela Promotoria do Meio Ambiente e se refere apenas à manutenção do prédio, não está relacionada às obras de restauração previstas para 2019 e a reinauguração em 2022. Quem nos acompanha pela internet, professor Vila, está vendo algumas fotos, inclusive você que só está nos ouvindo depois, essas fotos ficam no site da Jovem Pan, é uma coisa lamentável. Tem uma das fotos que mostra uma fonte elétrica aquecida sem qualquer tipo de quadro de proteção nas proximidades de embalagens plásticas. Tem uma outra foto que mostra a fiação elétrica indevidamente energizada sobre o assoalho de madeira. São fios soltos simplesmente, com o assoalho num buraco praticamente. E depois, se pegar o fogo, como aconteceu com o Museu Nacional, vão reclamar, vão dizer que nada foi feito. Pelo menos agora uma liminar garante que possa ser feita essa obra, ou possam ser feitos alguns reparos. Mas é inaceitável que o Museu do Ipiranga esteja nessas condições, professor Vila. Eu queria estudar. Juridicamente eu não entendo bem essa questão, não entendo nada, na verdade, porque o Museu Paulista, que é o nome oficial do Museu do Ipiranga, ele está vinculado à USP. Portanto, a ação direta junto ao o governo do estado, não entendo por quê. Porque é uma confusão. O museu está vinculado à USP, é a reitoria da USP que controla o museu, mas tem o Parque da Independência que é vinculado à prefeitura. Olha a confusão. Então você tem o parque e a prefeitura que cuida. Agora, o museu, o próprio prédio, está vinculado à USP, assim como o Museu Nacional, vinculado à UFRJ. Eu falei aqui ontem, até sobre o Museu Nacional, que não adianta dar dinheiro para o Museu Nacional, vai entrar na caixa da UFRJ, esse dinheiro vai se perder. O Museu Nacional tem que ser uma fundação separada, que possa captar recursos privados, que é indispensável. E eu tenho certeza que as grandes empresas brasileiras doariam para o Museu Nacional. Assim como em São Paulo se aplica o mesmo raciocínio. Ou seja, o Museu do Ipiranga não pode ficar vinculado à USP. Ele tem que ser uma instituição separada, uma fundação. E eu tenho certeza que as empresas doariam recursos e teriam um conselho curador, né? Fiscalizaria as contas. Tenho certeza que daria absolutamente certo. Não adianta deixar o Museu do Ipiranga vinculado à USP. Isso é um absurdo. E outra coisa, nós estamos em 2018, o museu fechou em 2013. Está há 5 anos fechado. O que foi feito? Nada. 5 anos fechado está o museu. E vai ficar fechado mais 4 até 2022. Eu tenho certeza, se o novo governo do estado de São Paulo, fazendo uma mediação com a USP, fizesse uma negociação, eu não sei se precisa passar pela parte interna da USP, o Conselho Universitário precisa, mas pela Assembleia Legislativa, que ele transformasse o museu numa fundação. Em 1 ano se reformaria todo o museu. E muito antes de 2022, em 2020, por exemplo, ele estaria aberto. Porque é um absurdo deixar o museu fechado até agora. Ali é o símbolo da independência do Brasil. E uma última observação, na gestão Marta Suplicy, quando ela foi prefeita de São Paulo, eles queriam canalizar o Ipiranga, quer dizer, as margens plácidas estariam canalizadas. Eu lembro, eu falei, só faltava essa, ainda bem que essa ideia não prosperou, porque o que tem de idiotia no Brasil não está escrito. Aí nós vamos cantar o hino e chamar as crianças e falar assim, onde estão as margens plácidas do Ipiranga? Então é ali embaixo, canalizado tal. O que tem é de despoluir, né? As escolas precisam visitar museus. Nós somos o único país do mundo em que as escolas não têm visitas constantes a museus, né? Tem de visitar museus em todo lugar que você vai no mundo, tem um monte de criança, né? As escolas, monitores e tal, então isso tem de acabar. Agora, em relação, voltando, é grave a situação do Museu de Ipiranga, é inexplicável. Se ele está 5 anos fechado, está na situação. Quem é o diretor do Museu do Paulista agora, o Museu de Ipiranga? Museu Paulista é o nome oficial? Não sei. Eu já estive lá, eu lembro, nós fizemos uma série que eu fiz chamada Histórias da História de São Paulo, passou várias vezes na TV Cultura, era para a Univesp TV, passou na TV Cultura, que sequer me avisou que ia passar. Um pessoal muito educado, a direção
da Cultura e de uma educação incrível. Eu estava no Jornal da Cultura, quando eu li a propaganda, que ia passar uma série, eu falei, sou eu. Eu falei, olha, eu sou eu. Recebi a notícia, onde eu estava, eu falei, pô, mas sou eu ali, né? Eles são muito educados, passou 3 vezes a série. Um dos capítulos passava justamente no Museu de Ipiranga, tratando da questão da independência e tal. Isso era em 2009, quando foi filmado. Tava aberto ainda. E eu tô igual em 2009 e 2018. Não envelheci. Tá mais jovem. Tô mais jovem, inclusive. Vai destacar. Tô mais rejuvenescido de lá pra cá. Agora é inacreditável. Isso precisa acabar, né, pô? Olha só, em 2016, eu fiquei sabendo que não havia nem projeto para restauração do museu, para fazer as obras necessárias ali. Por que o pessoal da USP não abre mão do museu? Para que a verba chegue e seja utilizada em outras coisas. E dá poder. Isso. E dá poder. Exatamente, dá poder. Agora, eu até escrevi o seguinte: se em 2016 um país que não permite que as crianças visitem o museu e vejam aquele quadro famoso do Pedro Américo, não, aquele quadro estava enfurnado lá já fazia 3 anos. Ele não merece comemorar a independência. E eles ficam aí fazendo desfiles e tal, e a discussão volta. Olha, tá fechado o museu e tal. Corremos o risco de chegar a 2022 com o museu fechado. E 40% das obras estão lá dentro. Estão lá dentro. 40%. E lembrar que o quadro Pedro Américo, ele pintou na Itália, inaugurou, entre aspas, o quadro em Firenze, com a presença de Dom Pedro II, veio a Rainha Vitória. Olha, e o Pedro Américo era um sujeito que estava muito ativo e tal, e começaram a cobrar ingresso. Mais de 100 mil pessoas pagaram ingresso para ver o quadro pela primeira vez. Depois que o quadro veio aqui para o Brasil. Ele ficou muitos anos em Firenze, etc. tal. Um lugar muito feio, desagradável, etc. Né? Então, a coisa toda é o seguinte, é inacreditável. E o Afonso de Toné, que dirigiu durante décadas o Museu Paulista, sabe, deixou parte da vida dele lá. Pô, aquilo é importantíssimo, é inacreditável, o local da nossa independência, né? Jogado, desprezado pelo poder público. Então tem uma saída, claro que tem. Separa o Museu de Ipiranga da USP. Primeira coisa, cria uma fundação Museu de Ipiranga, cria um bom conselho curador e vai receber certamente recursos, tenho certeza, da iniciativa privada, como os grandes museus do mundo. Coloca uma placa, o banco tal, a empresa tal, doou para isso, doou para aquilo, né? E a conservação, inclusive, do túmulo onde estava o Dom Pedro I, que veio, se lembra do sexcentenário, 1972, né? Vamos levar a sério um pouquinho a história do Brasil, né? Tudo isso que você disse, nenhuma criança sabe, porque não ensinam. Não ensinam. Não há visitas e não há pessoas para dizer isso. Sim, sim. E alguns dizem que nunca teve independência do Brasil. É inacreditável.